Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Muito boa noite para quem está aqui ao vivo e para a galera que assiste a gravação, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, gente, vocês querem deixar as dúvidas das outras folhas 6, 7, para o final? Querem começar agora? Já posso começar com a folha 8, que já está disponível? O que vocês acham aí? Se alguém quiser tirar alguma dúvida... Não? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar sequência com o nosso material. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, para o final a gente troca um papinho. Tá bom? Vamos lá, vamos começar com o material de hoje. Como eu já disse, né, já está disponível lá para vocês no nosso drivezinho lá de separado para vocês, né? Deixa eu colocar ali para não atrapalhar. Olha aí, ó. Vamos começar aí com a nossa primeira questão do dia. Primeira questão do dia, torcendo para que alguns tenham conseguido fazer alguma coisa, mas se não, faz aqui com a gente agora. A questão diz assim: principal mercado para produtos industrializados brasileiros enfrenta uma profunda crise que parece não ter fim. Pioram as perspectivas de exportação de manufaturados, olha ali, ó, de alto valor agregado. Pioram as perspectivas de exportação de manufaturados de alto valor agregado. Atenção nisso aqui, certo? O texto é de 2013. A matéria se refere ao quê? O que você, na hora que fez essa questão, marcou? Vamos lá, ó. Enquete na tela. Vamos ver. O que você achou que fosse essa questão? Rapidinho. Isso, rápido. Olha, já temos aí 22 alunos presentes. Um número muito bom para uma quinta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, hein? Vamos embora, gente. Fica ligado no enunciado que está respondendo. Olha lá, principal mercado para produtos industrializados do Brasil, hein? Ó. Tem gente que não está ficando atento à leitura do enunciado. Estão perdendo questão fácil com leitura de enunciado, hein? Produto industrializado brasileiro. Certo? Aí, ó, tá melhorando, vai. Teve gente marcando coisa aí esquisita, hein? Tem gente aí, falta de atenção, hein? Bora, 1 minuto de questão, tá de bom tamanho. Questão pequenininha. Olha aí o que deu. Claro, demos ali 67% de acerto. Esse mercado que vive uma crise até os dias de hoje, a Argentina, vamos comentar sobre isso, tá bom? Mas vejam que eu tive ali a gente marcando a letra A, a letra B e a letra E. Vamos ao comentário da questão. Presta atenção. Primeira coisa, mais uma vez, a leitura de enunciado ela se faz extremamente essencial, correto? Olha o enunciado dessa questão. Principal mercado para produtos industrializados brasileiros. Senhores, senhoras, Estados Unidos não é comprador de produto industrializado do Brasil. Estados Unidos não vem aqui comprar automóvel brasileiro, computador brasileiro, celular brasileiro, certo? Nem os chineses. Quem não fez a leitura adequada do enunciado está falando, acha logo de mercado internacional, já acha que a questão está falando de commodity. Atenção, commodity é todo produto do setor primário cotado, negociado no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Tá? A China é uma grande compradora de commodities do Brasil. Estados Unidos é um grande comprador de commodities do Brasil. A Alemanha tem parceria comercial com o Brasil a partir da União Europeia. A África do Sul aproximou-se do Brasil recentemente, mas não na compra de produtos industrializados, mas voltado, por exemplo, à compra de óleo combustível, óleo bruto de petróleo. Correto? O nosso principal mercado, atenção a isso, comprador de produtos industrializados nos últimos anos foi o Mercosul. Lembrando que o Mercosul, bloco fundado a partir do Tratado de Assunção de 1991, tá? E dos países que compõem o Mercosul, a Argentina foi
foi, né, um dos que eu digo foi, você vai entender já, né? A Argentina, ela é um parceiro comercial brasileiro. Por que eu disse foi? Porque de 2019 para cá, desde que o atual presidente assumiu o poder, há um distanciamento das relações Brasil e Argentina, até porque há um posicionamento claro do governo brasileiro em relação ao atual governo argentino, que se posiciona como centro-esquerda. Vocês sabem bem que no Brasil, de um governo, vou chamar, né, na teoria de centro-direita. Correto? Então, há um posicionamento brasileiro quanto a isso. Agora, até 2018, eu posso te dizer que a Argentina tinha o Brasil como o principal parceiro comercial. Isso até 2018. O principal parceiro da Argentina era o Brasil. De 2019 para cá, com esse posicionamento brasileiro, né, e a expansão chinesa, a China se transformou, 2019 para cá, na maior parceira comercial dos argentinos. Tá beleza? Então, isso leva a gente marcar que aí a Argentina já vem atravessando uma crise, gente, desde 2013, na verdade, desde 99. 99 é o ano que estoura a crise na Argentina, com o ex-ministro da Fazenda na Argentina, o Roberto Cavallo. Tá bom? Mas, assim, um cenário crítico e que, claro, diminuindo o poder de compra na Argentina, o avanço da crise impacta diretamente, sim, na comercialização dos produtos industrializados do Brasil. Tá bom? É isso aí, filhão. Ó, escreveram aqui para mim no chat, né? Infelizmente, deixamos os ideais ideológicos serem maior que os econômicos. Acho que a gente deveria deixar um pouco essa questão da ideologia de lado e começar a olhar para aquilo que de fato interessa a todos, né? Nesse caso, interessaria também ao mercado. Também compartilho da opinião. Bom, tranquilo até aí, senhores? Tranquilo ou não? De boa? Vamos seguir na questão? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tema bom de prova, hein? Mercosul. Tá? Completando aí em 2021, 30 anos de Mercosul. Como acabei de citar, fundado ali a partir do Tratado de Assunção, assinado em 91. Peço a vocês que fiquem atentos aos acordos assinados no Mercosul. O Protocolo de Ouro Preto, de 94, o Tratado de Ushuaia, 98, e as mudanças recentes do bloco. Se puder fazer uma revisãozinha do assunto, é muito importante. Vamos para a questão número 2. Se não tiver nenhuma dúvida na número 1, irei para 2. Caso tenha dúvida, manda para a gente que a gente tira aqui. Vamos para 2. Sobre as características da agropecuária na região sul do Brasil, leia as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Em termos de valor da produção, a agropecuária dessa região sul ocupa o segundo lugar nacional, sendo superada apenas pelo Sudeste. Acho que vale a pena um debate sobre isso, hein? Eita ferro. 2. A agricultura familiar é praticada na maior parte dos estabelecimentos agropecuários da região. 3. A região concentra mais da metade dos estabelecimentos brasileiros com produção animal integrada à indústria processadora de aves e suínos. E 4. Ao contrário do que ocorre no Nordeste e no Centro-Oeste, a grande maioria dos agricultores regionais não tem acesso a nenhum tipo de orientação técnica. Então, é verdadeiro o que se afirma em qual das opções? Aviso de antemão que a questão não é fácil. Essa aí, para falando especificamente de região sul, não é. Podem responder, senhores. Cat está indo. Bom, galera, participando aí bem, hein?
Bora, 1 minuto e 20 já, todo mundo precisando participar, hein? Uma boa galera já participou aqui, hein? Vamos lá, fechei a enquete. 1 minuto e meio, tá de bom tamanho. Vamos lá, ó. Eu tive 2 alunos marcaram A, 2 a letra C, 2 a letra D e 16, olha que maneiro, 73% marcaram a letra B de bola, achando ali que as afirmativas 1, 2 e 3 estão verdadeiras. Cara, boa percepção de vocês, muito boa percepção, parabéns. Pensei que vocês iam ter dúvida ali, alguns tiveram, mas vamos ter atenção ao comentário. Parabéns, concordo com vocês, gabarito 1, 2 e 3 na questão. Primeiro, comentando a falsa. Ao contrário do que ocorre no Nordeste e no Centro-Oeste, a grande maioria dos agricultores regionais não tem acesso a nenhum tipo de orientação. Isso é falso. Muitas atividades, muitas áreas, sabe, muitos estabelecimentos no sul do Brasil possuem até grande produtividade. Tá? Um dos grandes responsáveis por levar técnicas a essas famílias é a Embrapa, tá bom? Relacionado ali ao Ministério da Agricultura, atua bastante nesse caso. A Embrapa, ela é o órgão responsável por fazer esse tipo de orientação do uso de técnicas, inclusive para o trabalho familiar. Então, a princípio, esse é o comentário da afirmativa 4, tá bom? Aí vamos lá. Na afirmativa 1, que é verdadeira, eu achei que vocês teriam problemas, mas aparentemente parece que não tiveram na 1. Ó. Qual é o grande detalhe dessa questão? Aqui, ó. Esse aqui é o detalhe da questão. É em termos de valor da produção. Sabe, o valor agregado, o valor embutido no produto, o Sudeste vai ter um valor maior do que a produção realizada no Sul do Brasil. Aí ganha significativamente, tá bom? Até porque isso tem muito a ver também com o alto emprego da mecanização que diversas áreas agrícolas do Sudeste acabam implantando, tá bom? E o comentário no chat que eu tive aqui foi: a 3 não seria gado, por isso que exclui? Vamos ver a 3. A região concentra mais da metade dos estabelecimentos brasileiros com produção animal integrada à indústria processadora de aves e suínos, né? Não. A maior produção de suínos e de aves fica no sul do Brasil, destacadamente os estados do Paraná e Santa Catarina. O do Paraná, então, é o destaque dos dois, principalmente de aves. Tá bom? Produção de aves no Paraná é, se eu estou bem de memória, a maior do Brasil, carne de frango. Tá bom? Bovina hoje, o maior destaque no Brasil acaba sendo estados do Centro-Oeste brasileiro. Mato Grosso do Sul, tem um grande destaque nisso. Tá? Ó, criação de aves e suínos no Oeste catarinense. Boa, Adriele. É isso aí, ó. Tá vendo? Tanto ali no Oeste catarinense tem. O Oeste catarinense, gente, só para caracterizar ali onde a Adriele falou, já faz ali fronteiras com países, né, na parte do cone sul do território brasileiro. E o Paraná também, tá, Adriele? O Paraná entra aí como um grande produtor de aves também. Outra aqui, ó, no Sudeste eu posso destacar o Triângulo Mineiro? Pode. O Triângulo Mineiro tem muita força no setor agropecuário e no caso da pecuária ali, né? Produção da pecuária e produção de soja. A soja no Triângulo Mineiro é maneira. Boa, exatamente. Essa aí ficou 4 porque essa aí ficou fácil, né, de matar, porque a 4 é absurda. Também concordo que a 4 não tinha nem como marcar, né? E aí a 4 sendo falsa, né, gente? Você eliminaria logo a C, a D e a E. É isso aí. Maneiro, maneiro. Tiraram onda, hein? Muito bom, senhores. Vamos para 3. Parabéns, hein? Vamos para 3, ó. Observado de um ângulo distinto, o desenvolvimento da primeira metade do século XX apresenta-se basicamente como um processo de articulação das distintas regiões do país em um sistema com um mínimo de integração. Pegaram o enunciado? Observado de um ângulo distante, o desenvolvimento da primeira metade do século XX apresenta-se basicamente como um processo de articulação
das distintas regiões do país em um sistema com um mínimo de integração. Então, considerando o processo histórico de desenvolvimento econômico e territorial brasileiro, ao longo da primeira metade do século XX, vai usar muito aí a sua aula de história, acredito eu, tá bom? O que é correto afirmar? Vai, enquete na tela, você lê as opções e dê o seu gabarito. Vamos ver o que vocês responderam. Ó, batendo aí 2 minutos de questão. Vamos finalizando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe 3. Ó, essa questão aí ficou enjoada, hein? 4 alunos marcaram a letra A, 12 a letra B de bola, 1 achou que fosse a letra C e 7 acharam que a letra D de dado. Ó, atenção aí, né, gente? Então, ele pediu para a gente considerar o processo histórico, desenvolvimento econômico territorial, ao longo da primeira metade. Vocês ficaram atentos a isso, né? Primeira metade do século XX. Então, vamos ver. Estabelecimento de redes comerciais protecionistas estimulou a produção cafeeira, a partir deste momento, voltada ao sólido mercado consumidor nacional. Bom, gente, ó, isso aí é uma questão de história, como eu te falei, né? Com muito cuidado. Quem já estudou um pouquinho de história para fazer a prova da ESA, da SpaceX, sabe que a produção cafeeira, de fato, ela vai ter o auge até ali a década de 20, quando você tem a crise de 29, né, gente, do período do café. E assim, a produção do café não é voltada ao mercado nacional, ela é voltada ao mercado internacional. Então, os 4 alunos que marcaram essa questão aí, sabe, fiquem espertos que a produção cafeeira era voltada a mercado externo, não mercado consumidor nacional, como o autor colocou aqui. Tá bom? Muita atenção. Não tem como você considerar essa afirmativa A verdadeira. Ó, a maioria dos alunos marcaram B. Fortalecimento do mercado interno, reforçou o movimento de substituição de importações, é uma característica Vargas, né, de você implantar a indústria de base no contexto que você está vindo da crise de 29, ó, fomentando na região sudeste pela ação do Estado e do capital estrangeiro. De fato, de fato. Então, isso aqui, ó, gabarito da questão, letra B. Eu tive aluno aqui marcando a letra C, um aluno marcou a letra C, ó. A adoção de superintendências locais financiou a modernização da economia açucareira no litoral nordestino. Não, gente. A superintendência que chega no Nordeste
é período JK, que é a criação da Sudene em 59. E 59 não está na primeira metade, já está no contexto de uma segunda metade do século XX. Tá bom? Não pode. E a letra D, a implantação de um sistema nacional integrado, sólido. Pô, gente, sistema nacional integrado na primeira metade do século XX? Sério? Gente, o histórico brasileiro ele foi marcado por uma forte concentração das atividades, sabe? No Sudeste brasileiro. Nós não temos esse moderno cenário de integração. Olha lá, ó, empreendimentos agroindustriais da região Centro-Oeste. Gente, o avanço da produção Centro-Oeste é segunda metade do século XX, que entra a Revolução Verde, que entra os investimentos, principalmente realizados, já aí sim, de transportes, meios de comunicação, com o Centro-Oeste brasileiro, construção de Brasília, construção de rodovias. Isso vai ser fundamental, mas não é na primeira metade, é na segunda metade. Tá? Então, quem marcou essa aí acabou dando molinho, tá bom? Pois bem, vamos lá. Mestre, o capital não era estatal, visto que Vargas era protecionista? Vamos lá, a gente sabia que ia surgir a pergunta aqui. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Vamos voltar na letra B, que diz, ó, o fortalecimento do mercado interno. Então, deixa bem claro que há uma política voltada ao mercado interno. Reforçou o movimento de substituição de importações. Vocês estudaram isso aqui, que eu sei, ó. Todo mundo estudou essa parte da substituição de importações. Aí, se todo mundo estudou essa substituição de importações, olha para mim, lembra para mim quais são os principais setores envolvidos no Brasil. Aí é batata, né? Falou em Vargas, o que vem na sua cabeça? CSN, Vale do Rio Doce, certo? Isso eu estou falando de primeira metade do século XX, porque Petrobras é 53. Petrobras é 53. Vamos falar do primeiro período Vargas, que é marcado por CSN, Vale do Rio Doce. Beleza, vou comentar dela já. Ali, ó, fomentado na região Sudeste, na região Sudeste, pela ação do Estado e do capital estrangeiro. Por que fomentado pelo capital estrangeiro? Até onde eu me lembro, e aí vem a aula de história que você tem, por isso que eu falei que essa questão é o papel da aula de história. Até onde eu me lembro, você tem, nesse período, no período da Segunda Guerra, a entrada de capital estadunidense, inclusive utilizado na criação das indústrias, da CSN Vale do Rio Doce. Ou eu estou enganado? Todo mundo que estudou Vargas não tem esse momento que tem a entrada do capital norte-americano, quando os americanos se aproximam do Brasil durante a Segunda Guerra, e aí nós temos a criação da CSN da Vale do Rio Doce? Então tem capital estrangeiro. Mas veja, não é, e detalhe, não é uma produção voltada ao capital estrangeiro, até porque ele deixou claro aqui no enunciado que o mercado interno foi reforçado. Ele deixou claro lá, ó. Só que a criação da indústria de base, que é essa política de substituição de importações, teve capital estrangeiro. Certo? Pegaram a ideia? Ah, eu acho que é bem isso que é trabalhado em história, não é isso? Então, vamos ver. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Ó, prof, não foi o contrário nessa letra B? O mercado interno só se fortaleceu por causa da substituição de importações? Então, foi exatamente o comentário que eu fiz. E está certinho. O mercado interno se fortalece com a substituição de importações. E esta substituição de importação, aí pega esse momento da aula de história. Segunda Guerra Mundial. Tem capital estrangeiro, capital norte-americano, na criação das indústrias de base, que é justamente aquele momento que o professor de história conta, que o Brasil cede uma área para a instalação de uma base militar americana, não é isso? Ó, por isso que eu não marquei que o capital estrangeiro estava errado. Isso, ó. É isso aí, que é bom que conseguiu entender. Maneiro. Pegaram? Pegaram?
Mas o comentário de vocês é bom. Você tem ali o nacionalismo varguista, a produção industrial voltada na era Vargas para mercado interno. O comentário de vocês é certíssimo sobre isso. Aí tem esse detalhe na história. Aí a gente precisa recorrer à história para responder isso. Confere? Vamos embora. Questão número 4. Olha o número 4 aí já na tela, ó. Assinale a alternativa correta. A integração econômica do Brasil ocorreu. Eita, outra questão de integração econômica, hein? A integração econômica do Brasil ocorreu: A, pelos processos de industrialização, diversificação produtiva, conexão de mercados ocorridos principalmente no século XX, pelo acentuado investimento em infraestrutura, incentivos do governo ao desenvolvimento regional no século XIX, pela divisão regional do país em 5 regiões pelo IBGE, por processos de privatização de empresas durante a desestatização da economia a partir da década de 90, pela integração de ferrovias, portos marítimos e fluviais em todo o país. Assinale a alternativa correta. A integração econômica do Brasil ocorreu a partir do quê, hein? Ah, lá na enquete. 1 minutinho agora, hein? Rapidinho. Vamos embora. Aí, ó. Tiraram onda. Parabéns. Ah, a maioria esmagadora mandando super bem na questão, hein? Ô, mestre, Fala aí, filhão. qual foi o último plano de desenvolvimento nacional? Foi o PIN? Cara, que eu lembro, né? E a parte de história, essa parte. O que eu posso falar de plano de desenvolvimento nacional, eu normalmente cito o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento dos governos Lula e Dilma. Agora, se você for na história, né, aí na década de 70, você tem o PIN, Plano de Integração Nacional. Mas o mais recente, eu normalmente cito o PAC. Aí, 1 minutinho de questão, hein? Bom demais, hein? Bom demais, hein? Muito bom, galera. Muito bom. Tive alguns alunos ali que destoaram, mas 81% arrepiaram no gabarito. Ó. Muito bom. A integração econômica do Brasil ocorreu, olha lá o gabarito, pelos processos de industrialização. Claro, a partir da industrialização, você não vai aumentar, por exemplo, o desenvolvimento dos transportes, das comunicações, da expansão urbana no país. Claro, isso é um processo lento, gente, mas vai aumentar a integração, é fato. Ó, diversificação produtiva, conexões de mercados, movimentos migratórios serão mais acelerados. Confere? Eu não posso dizer que isso está acontecendo, por exemplo, no século XIX. A gente sabe que no século XIX ainda estamos implantando uma atividade produtiva no país. Não posso dizer, letra C, ó, pela divisão regional. Como é que eu vou falar de integração econômica? Ah, integração econômica porque o Brasil é dividido em 5 regiões. Não tem nem condições de marcar um negócio desse. Né? Nem condições, gente, pelo amor de Deus. Ó, pelos processos de privatização, pela adoção de política neoliberal dos anos 90, com menor intervenção do Estado, você realizando uma série de privatizações a partir do governo Collor? Não, claro que não. Nós já vimos de uma integração econômica, principalmente, você pode consolidar ali de Vargas para cá. Até porque, gente, antes de Vargas, o Brasil era marcado por ser chamado de um grande arquipélago econômico. Tá bom? Ou seja, você tinha uma forte dificuldade na integração entre as regiões brasileiras. Show? E a letra E, ó. Qual é o problema aqui? O problema está aqui na letra E, ó. Em todo o país. Falando ali de integração de ferrovia em todo o país. Não, gente, não tem ferrovia integrada em todo o país. Infelizmente, isso não é uma característica nossa. Tá bom? Número 5. Olha aí a número 5, ó. Deixa eu ver. Eita. Essa aí envolve aquela parte, aquela aula das relações internacionais do Brasil, hein? Vou deixar vocês fazerem sozinho essa. Vai!
Enquete na tela e eu fico mudo. Valeu. Vamos embora. Mais de 1 minuto e meio na questão, está de bom tamanho. Ó. Muito bom o que vocês fizeram aqui, ó. Muito bom. 88% de acerto. Gabarito é letra D nessa questão. Mandaram super bem. Infelizmente, ali alguns alunos ainda destoaram, precisando poder rever isso aqui, gente, por favor. Ó, então, a recente desaceleração da economia global afetou negativamente 16 países, inclusive os do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E essa desaceleração acarretou nesses países o quê? Primeira afirmativa, a diminuição da estabilidade política. Isso é provado para a gente em 2016, quando você tem os movimentos associados ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E de lá para cá, esse país nunca mais viveu uma estabilidade política, como até hoje a gente vive esse cenário político sempre acalorado, sabe? Sempre um cenário de Flamengo e Vasco o tempo todo, sabe? De River e Boca, totalmente desproporcional e também, falaria eu, desnecessário. Tá bom? 2. A queda na espiral inflacionária. Isso é um erro. No período em que tivemos essa desaceleração, nós tivemos aumento na inflação nos países envolvidos nessa crise. O Brasil, um dos motivos alegados também para a preocupação com o governo Dilma era o aumento da inflação vivido naquele momento entre 2014 e 2015 no Brasil. Tá bom? Então tá falso, não foi queda, foi aumento. A 3 é verdadeira, aumento dos riscos e impacto nos investimentos. 4, a queda na estabilidade jurídica. De fato, a questão jurídica passou a ser muito mais questionada em todos eles, não é só um privilégio do Brasil isso, que não é nem privilégio, obviamente. E a 5, aumento da taxa de emprego. Não, gente, se a gente vive crise, a gente vive a redução do emprego. Então, a gente diminuiu os empregos no setor secundário, no setor terciário, sabe? A gente começou a ter dificuldades para a geração de empregos num país que vive crise econômica, política, financeira, nesse caso. Tá bom? Então, essa aqui estava fácil, essa 5 estava fácil, né, gente? Então, só nessa 5 você já acabaria ali com a letra E e com a letra C. Nem marcaria isso. Tá bom? Ih, caramba, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui na enquete, espera aí. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, gente, uma amiga pediu para ver o que ela marcou, que ela esqueceu. Estou baixando aqui. Eu não gosto de fazer isso, já falei para vocês, que eu não gosto de ver o que vocês ficam marcando nas questões. Mas eu estou fazendo o download aqui só dessa questão que vocês responderam. Para... Não vai atrapalhar não, relaxa. É só porque eu não...
Não gosto de... Às vezes, né? Porque às vezes a pessoa marcou ali sem querer, né? Mas hoje está no amor, hoje está no amor. Não olha as outras não, não olha as outras não. Não, não vou olhar as outras, não. Prometo, prometo. Fica tranquilo que eu Teve não umas aí que eu vou. dei mole. Ai, porra. Essa só sai... Aqui só pede... Eu só consigo fazer download da questão que eu fizer o download. Aqui, ó, já consegui. Deixa eu ver, rapidinho. Já está abrindo aqui no Excel. Tarará, deixa eu ver. Nome. Ó, você marcou, minha amiga, a letra D de dado nessa questão. Tá? Letra D, foi certinho. Tá? Não vou olhar as outras, não. Vou até fechar isso aqui, depois eu cancelo. Vamos lá. Próxima questão, número 6. Eita, hein? Deixa eu ver. Tema bom, hein? Também envolve um pouquinho de política internacional, política neoliberal. Aí, façam essa questão sozinhos. Enquete na tela. Metam bronca. Um minuto e meio de questão. Questão fácil, né? Fácil nada. Olha o drama que eu estou aqui, gente. Fechei a enquete, 1 minuto e meio, está de bom tamanho. Né? Olha o que deu essa questão. Eu vou declarar praticamente um empate técnico entre a letra A e a letra B. Né? Eu tive aí 48% de acerto na A, 43% de acerto na B. Não, vai te... Ai, tá bom, perdão. Então, olha só, ficou praticamente empatado aí, né? 11 alunos na letra A, 10 alunos na letra B. Só um aluno que marcou a letra D de dado. Tá bom? Vamos ver aqui nessa questão. Chama o VAR. Vamos lá. No Brasil, a reestruturação do trabalho, gestão de empresas, deu-se na década de 90, com a introdução das chamadas reformas neoliberais, política neoliberal. Assim, o país assistiu uma série de mudanças a partir daquele momento. Né? Então, sobre as principais mudanças ocorridas nesse período, analise. Tá, vamos analisar. Abertura comercial. Fato. Política neoliberal. Todo mundo que já estudou para essa, que já fechou matéria, pelo menos aqueles que são meus alunos, tiveram essa aula. Inclusive, é uma das últimas aulas. Na verdade, a gente trabalha isso lá em aula de industrialização, década de 90. Você tem abertura comercial, você tem maior entrada de capital estrangeiro, desregulamentação econômica. São características de uma política neoliberal que visa menor intervenção do Estado, privatizações. Essa menor intervenção prevê, sabe, um Estado gastando menos, buscando arrecadar mais. Então, a política neoliberal é uma política que visa também o aumento dos impostos, certo? Então, todas essas características fazem parte desse contexto. Então, você vai ter abertura comercial, é verdadeiro. Enxugamento do quadro dos trabalhadores, é característica neoliberal. Você vai ter aí uma tendência que é o aumento do desemprego.
Aí esse aumento do desemprego vai aumentar bastante o número de pessoas disponíveis no mercado. Isso força a baixar salário. Os salários ficam gradativamente mais baixos, né, quando você aumenta o exército industrial de reserva. Flexibilização de leis trabalhistas. Isso é uma característica que a gente vive até hoje, né, com política de terceirização, com maior contratação de pessoas de maneira temporária, sabe? Reduzindo direitos trabalhistas. É característica neoliberal, além da terceirização das tarefas e serviços. O Michel Temer, recentemente, conseguiu aprovar mais uma terceirização, que é a terceirização das atividades de fim. O Brasil, que já fazia há muitos anos a terceirização das atividades de meio, certo? Agora passa também a fazer a terceirização das atividades de fim. Gabarito, parabéns. 1, 2, 3 e 4, todos que marcaram ali, está muito correto. Tá bom? Essa questão da flexibilização das leis trabalhistas, inclusive, atua diretamente na menor ação sindicalista. Os sindicatos perdem muita força com política neoliberal. Tá maneiro? Vamos lá. Show. É isso aí, ó. Começa com Collor. No Brasil, começa com Collor, política neoliberal, Mari. Entendeu? Você já começa ali, 89, a eleição de Collor, né? No contexto do consenso de Washington. 90, quando o Collor assume, é implantado já essa política neoliberal no Brasil. Tá bom? Mestre, qual o lado positivo da privatização? Para mim, nenhum. Para mim, nenhum. Depende. Para quem? Para mim, nenhum. Mas para o Estado... Gasolina mais barata. Quê? Gasolina mais barata. Esse Gabriel, brincadeira não. Hein? Só no sonho, Gabriel, vai ser mais barato. Só no sonho. Então, ó, o lado positivo da privatização é só para o Estado. Claro, o Estado enxerga que com a privatização ele vai reduzir gastos públicos. Então, a redução, enxugamento de gastos públicos, tá, seria ali um olhar positivo para o Estado. Agora, privatização aumenta desemprego, a privatização diminui a capacidade produtiva do Estado, diminui a necessidade do Estado investir na área tecnológica, investir na modernização fabril, investir na qualificação da mão de obra. O Estado entrega isso ao setor privado. O Estado deixa de fazê-lo. Compreende? Então, aumenta a sua relação de dependência. Enfim. Bom? Simbora! Simbora! Boa que demais essa questão aí. Ó, número 7, período do café, né? Eita! Não é difícil, essa é fácil, a número 7. Vai, deixar vocês sozinhos na número 7, hein? Cara da essa questão, ó. Valendo! Vamos batendo aí 1 minuto, hein? 1 minuto de questão. Bom tamanho já. 1, 2, 3, fechei, hein? Aí vou te falar. Vocês destruíram na questão, tá? Destruíram. Só um ser humano aqui que marcou a letra E, que diz na letra E, instalar no país um regime de características democráticas e socializantes dos meios de produção. Cara, na década de 30, você falar em algo socializante, acho difícil, hein?
Até porque a gente está chegando ali, década de 30, era Vargas, vai ficar 15 anos no poder. Falar em socializante nesse período é difícil, hein? Tá bom? Então, por favor, atenção que vocês estão fazendo aí nas questões, tá? E aí, galera, ó, parabéns pra cacete, cara. Parabéns, olha, muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. Gostei muito do que vocês fizeram aqui agora, viu? Tiraram muita onda. Despertaram a consciência da necessidade de industrialização. É o contexto ali da crise do café. É a aula de História e Geografia batendo sempre nesse contexto. Muito bom. Preciso comentar aqui alguma coisa? Preciso? Acho que achei a questão muito fácil. Tá? Acho que a gente pode aumentar o grau de dificuldade aqui. Vamos para número 8. Olha aqui a número 8. A 8 está na tela já. Ó. Com relação à estruturação da rede de transportes no território brasileiro, assinale a opção A. Olha o que ele quer aqui. Ó. Incorreta, hein? Incorreta, hein? Atenção, hein? Vai lá, lê as opções aí e marca na enquete para a gente ver. Fecha aí, hein? 1, 2, 3. Essa aqui, vamos compartilhar o resultado. Ó. Essa aqui é o seguinte. Quem não marcou a letra B de bola, eu só vou considerar uma coisa, não mora no Brasil. Não mora no Brasil. Porque olha só, a letra B, ele pediu a incorreta, né? A letra B diz que o sistema rodoviário, considerado o principal sistema logístico do país, sim, é considerado o principal sistema, certo? 60% das cargas no Brasil são transportadas por rodovias. Isso é certo. Agora, olha só, apresenta rodovias em boas condições, sobretudo aquelas que estão administradas pelo setor público. Ou seja, para que pedágio? Para que privatizar rodovias? O setor público dá conta, o setor público tem rodovia boa para cacete. O cara que não marcou a letra B, ele não mora no Brasil. Eu honestamente. É impossível. Mas é. Gente, olha só. Eu tive aqui alguns amigos marcando a letra A, por exemplo. Existe uma baixa densidade da malha ferroviária no país, sobretudo no que diz respeito ao transporte de passageiros. O cara que achou que isso está errado, ele deve morar na Alemanha, deve morar ali na Europa, em que ele circula de trem para tudo quanto é lado. Só pode. Gente, vivemos num país onde a rede de transporte é muito deficitária, sabe? É muito dependente do modal rodoviário, estradas em péssimas condições, conservações, Estado neoliberal que privatiza rodovia para tudo quanto é lado, que quer reduzir gasto com manutenção de rodovia. Isso é Brasil. Tá bom? Então, por favor, hein? Eu não posso fazer esse comentário aqui. Ô, damas, para com esses comentários. Não posso, hein? Vamos embora, gente. Então, se embora aqui.
na número 9 agora. Acho que deu para entender, né, gente? Vamos embora. Ainda deram até uma dica aqui no chat. Professor, a BR-158 é a melhor que nós temos. Eu imagino o estado daquela, gente. Diz com juro credo. Simbora, gente. Vamos embora? Vamos lá, fazendo aí. Próxima questão, número 9. Diz assim: a exploração do pré-sal poderá posicionar o Brasil como um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, com excedente na produção que poderá superar 1,5 milhão de barris por dia, em um momento em que a demanda pelo insumo não será mais liderada pelo país Estados Unidos, mas pela Ásia. Vamos ver. Essa nova fronteira de exploração também vai mudar o ranking das áreas produtoras de petróleo no Brasil nos próximos anos, pois A. aumentará a participação e a liderança da Bacia de Campos e do Rio de Janeiro. B. a Bacia de Santos e o Estado de São Paulo devem aumentar sua exploração e produção de petróleo. C. a produtividade média por poço em operação comercial no polo da Bacia do Recôncavo Baiano é maior que a registrada nos poços da Arábia Saudita. D. poderá transformar o Brasil num exportador de energia e o maior produtor de petróleo do continente americano. E mais da metade do crescimento da produção de petróleo do mundo até 2015 virá da produção de óleo de xisto dos Estados Unidos, das áreas petrolíferas chinesas e das águas profundas do Maranhão e Ceará. Vai lá. Vê aí o que você arruma nessa enquete aí. Vamos ver como é que a enquete vai ficar. Vinte segundos, hein? Para encerrar a questão, hein? 1 minutinho só. Bora. Bora? Rapidinho? Fechamos, hein? Aí, galera. Muito bom. Temos aí, ó, 6 alunos marcando a letra A, 11 a letra B, 6 a letra D de dado. Deixa eu fazer os comentários aqui acerca de pré-sal. Bom, gente, pré-sal, ele é descoberto no final do ano de 2006 no Brasil. Pré-sal, você extrai petróleo a profundidade de mais de 7.500 metros de profundidade, tá, em águas ultraprofundas, onde o Brasil detém as patentes de tecnologia da exploração desenvolvidas pela COP UFRJ aqui no litoral brasileiro. O Brasil extrai isso nas áreas em que a gente tem ali a nossa ZEE, a Zona Econômica Especial do Brasil. Lembrando que essas ZEEs, no Brasil, ela se estende por 200 milhas marítimas, além da costa, né? Uma distância ali de 370 quilômetros. O Brasil, preste atenção, ali nessa questão não tem nada definido, né? Aqui são projeções que eles estão fazendo após a descoberta da camada de pré-sal. O Brasil hoje, ele produz quase 3 milhões de barris de petróleo por dia.
Inclusive, o petróleo, no ano de 2020, foi o segundo produto mais exportado do Brasil depois da soja. Tá bom? Isso também ajuda a explicar um pouquinho do encarecimento do petróleo no mercado interno, já que você começa a vender muito petróleo para o mercado internacional. Tá? Só para adicionar aí mais um argumento, quando você ouvir que o problema do combustível está na política dos governadores que aumenta os impostos. Eu acho que vale a pena a gente fazer toda uma sondagem, uma checagem acerca do preço de uma maneira geral. Tá bom? E aí, voltando à camada de pré-sal, onde que se estende o pré-sal? O pré-sal ele se estende por uma área de 800 quilômetros de extensão. Ele vem desde o Espírito Santo até o norte de Santa Catarina. Tá? Então, ele vai passar Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, até o norte de Santa Catarina. Tá bom? Alguns dos principais poços é o Campo de Júpiter, sabe? O Campo de Tupi, são grandes poços de produção de petróleo. E ambos localizados aonde? Na Bacia de Santos. A maior produção de petróleo do pré-sal, olha o comentário, a maior produção de petróleo do pré-sal no Brasil é na Bacia de Santos, no estado de São Paulo. Por isso que o gabarito da questão é a letra B de bola. Agora, se a questão pergunta, professor, qual é o maior produtor de petróleo do Brasil? Qual a bacia? Aí é a Bacia de Campos, do Rio de Janeiro. A Bacia de Campos é a maior produtora no geral. Mas a maior produtora de petróleo do pré-sal, Bacia de Santos, em São Paulo. Tá beleza? Fala aí, filhão, pergunta aí. Galera mandando pergunta aqui no chat. Isso, professor, o maior produtor onshore. O maior produtor onshore do petróleo é o estado do Rio Grande do Norte. Lembrando que a produção onshore é aquela que você extrai diretamente no continente. Tá bom? Beleza. Olha só. Um amigo aqui comentando sobre o que eu fiz aqui agora, né? O comentário do petróleo, ó. Isso é foda, mestre. O lucro da venda do petróleo fica retido nas mãos de poucos. Eu te digo na mão de quem? Na mão dos investidores da Petrobras. Tá bom? Lembre-se que o preço do combustível, desde quando o presidente da Petrobras, Pedro Parente, indicado pelo atual presidente Bolsonaro, assumiu a empresa, né, que o preço do combustível ele varia de acordo com o preço internacional. Né? Então, você tem um preço flutuante de acordo com a valorização do petróleo no mercado internacional. Tá bom? Ó, professor, faz um podcast falando sobre encarecimento. É uma boa pedida, boa pedida. Vai sair podcast, gente, já avisando aí, ó, vai sair podcast ainda essa semana, mas não de um tema específico assim, mas falando dos concursos militares. Então vai ter, ó, já estou dando um spoilerzinho para vocês, vai ter um podcast para cada disciplina, de geografia, de história, para quem vai fazer SpaceX, de química, de matemática, de português, com dicas do que você precisa para fazer a prova na próxima semana, alguns lembretes importantes, tá bom? Nós vamos fazer essa liberação de podcasts já a partir do próximo final de semana. Tá? E depois também vai ter para a ESA, obviamente. Tá bom? Vamos embora. Parabéns, galera. Muito bom aí a galera ter marcado aí a letra B nessa questão. Não pode ser a A, né, gente? Porque está dizendo ali que aumentará a participação da Bacia de Campos, sendo que a maior produção é na Bacia de Santos, como a gente comentou com vocês. Número 10. Olha aí, gente, ó. A número 10. Sobre a matriz energética brasileira, o que a gente pode afirmar sobre ela, hein? O que a gente pode afirmar sobre a matriz energética do Brasil? Vejam vocês o que a gente pode afirmar. Enquete na tela. Divirtam-se. Quem marcou até agora errou tudo, tá? Nenhuma das que vocês marcaram aqui é gabarito. Só para adiantar. Meu Deus, ninguém acertou até agora. Tive 7 respostas e nenhum acerto.
Opa! Apareceu um acerto aqui. Vinte segundos, hein? Vamos lá. Acelera aí. Fechei, hein? Dei mais do que eu devia aqui. Ó, vamos lá. Compartilhando. Olha aí, gente, ó, o que deu. 4 alunos a letra A, 11 a letra B de bola, 8 a letra C e 3 alunos a letra E, nessa questão sobre matriz energética brasileira. Presta atenção no comentário que eu vou fazer aqui para você. Matriz energética é diferente de eletricidade, tá? Professor, o que é matriz energética? Matriz energética reúne todas as fontes geradoras de energia, tá? Matriz elétrica. A matriz elétrica reúne todas as fontes que geram eletricidade. Isso é uma coisa. E eletricidade é uma das formas que você obtém energia. Então, fique esperta nisso. Então, ó, vamos ver aqui essa primeira afirmativa. Embora os combustíveis fósseis tenham importante participação na matriz energética brasileira, o país apresenta relativo equilíbrio no uso das fontes renováveis e não renováveis de energia. Muito verdadeiro, muito verdadeiro. Predomina combustíveis fósseis, verdade. Mas, assim, é um predomínio de um pouco mais de 50%. Não é um predomínio de 70%, um predomínio de 80%, não. Os combustíveis fósseis predominam no Brasil. Porém, há um relativo equilíbrio que o Brasil consegue produzir outras fontes renováveis de energia. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Cara, essa folhinha, que eu perguntando se essa folhinha eu já tinha dado a inédita. Essa folhinha eu deixei para vocês semana passada aqui no Drive, da aula 8. Tá bom? Eu deixei semana passada. Eu não tinha aplicado ela em nenhum outro curso. Eu fiz essa folhinha novinha em folha. Tá bom? Vamos lá. Então, afirmativa 1, beleza, verdadeiro, né? Ah, pô, show, obrigado. Afirmativa 2. Ó, vamos ver a 2 aqui. Atualmente, tomados em conjunto, o setor industrial e o setor residencial são responsáveis por cerca de 70% do consumo energético total do país. Entendeu? Isso está falso. Está falso. Por quê? Eu só consideraria verdadeiro se no lugar de residencial tivesse transporte. Como eu disse, eu preciso considerar o setor de energia. E a principal fonte de energia no Brasil é o petróleo. Professor, pelo amor de Deus, mas eu sempre estudei que é hidrelétrica. Hidrelétrica é a principal geradora de eletricidade. Isso é uma coisa. Então, vai estar a matriz elétrica. Agora, na geração de energia, petróleo é a principal fonte. Então, se no lugar do residencial
tivesse transporte, estaria correta a afirmativa. Então, falsa afirmativa 2. Afirmativa 3. A biomassa e o gás natural estão entre as principais fontes na geração de energia térmica convencional. Tá? Porém, o diesel, derivado do petróleo, continua sendo a principal fonte de geração elétrica em usinas térmicas no país. Não, errado. Ainda usamos carvão mineral nas usinas térmicas. Temos algumas usinas que substituíram o uso do carvão por gás natural, mas não é predominante. Tá? A maioria das usinas térmicas no Brasil ainda usam a questão do carvão mineral como fonte de energia. Isso é falso. Tá? Afirmativa 4. Acabou ficando fora de ordem aqui, peço desculpas. 4. A descoberta do pré-sal contribuiu para a autossuficiência brasileira em petróleo. E contribuiu, isso é verdadeiro, tá? Durante um período. A autossuficiência brasileira vai até 2010, tá bom? E aí ele continua. Interrompeu políticas de diversificação de matriz energética. Não concordo. Mesmo com a descoberta do pré-sal, o governo brasileiro continua investindo, por exemplo, na expansão de parques eólicos do Brasil, no início das obras, por exemplo, de Angra 3, as obras começam em 2010, usina de Belo Monte, inaugurada em 2016, usina de Jirau em Santo Antônio, no Rio Madeira, lá no estado de Rondônia. Então, tiveram outras tomadas ali. Ele está dizendo que interrompeu política. Não, isso é falso. Essa afirmativa 4 é falsa. Tá bom? Professor, carvão não seria só no sul? Tá, por que da pergunta? Carvão você tem as maiores jazidas de carvão do Brasil no sul do país. Verdade. Por que você perguntou carvão no sul? Não entendi a pergunta. O sul do Brasil é o cinturão carbonífero do Brasil. Não é isso? Lembrando que as maiores jazidas no estado do Rio Grande do Sul e o maior produtor em Santa Catarina. Beleza? E a 5, né, a fim de amenizar os impactos, construção de hidrelétrica. Olha, aqui, eu sempre faço esse comentário das usinas fio d'água, né, gente? A ideia é de você diminuir o tamanho das barragens, começar a utilizar o fluxo de água dos rios com o objetivo de reduzir os impactos ambientais. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Gabarito letra C, 1 e 5 na questão. Podem marcar aí. Tá bom? Esperando o amigo me responder aqui da parada do carvão que ele me perguntou. Não sei se era só essa dúvida que você tinha, mas é assim, carvão no Brasil você tem, para ser mais preciso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná tem, e no sul de São Paulo você tem assim 0,01%. Pouquinha coisa, mas tem também em São Paulo, tá bom? Vamos embora. Número 11. Ei, tem outra questão de energia, hein? Cara da ESA essa questão, ó. Se é a cara da ESA, vocês podem me dar o gabarito dela sozinhos. Vamos embora. Façam a 11.
Simbora? Simbora? Pensei que ia ter mais acerto nessa questão, hein? Juro para vocês me surpreenderam aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Todas as opções foram marcadas aqui, todas. Fiquei surpreso, não vou negar, não. Pensaria que teria mais acertos. Pensava aqui que teria mais acertos, ó. Primeira afirmativa, a maior parte da energia elétrica é gerada pelas hidrelétricas. Então, inclusive, foi comentado agora há pouco aqui, isso é verdadeiro, gente. Eu não entendi o camarada que marcou só a 3 ali, se essa aqui está nítido, que a maior parte da eletricidade, mais de 60% da eletricidade brasileira, vem de hidrelétricas. Então, se quem não sabia, saiba disso agora, por favor. A2, ó. O sistema operacional para a complementação da energia elétrica utiliza termoelétricas sempre que necessário. É o que a gente está vivenciando agora no Brasil, verdadeiro. Sempre que o país passa por um longo período de estiagem, principalmente na parte mais ao sul do Brasil, você precisa ligar as termoelétricas para não permitir a falta de energia. Entendeu? Inclusive, elas são muito mais caras, são muito mais poluentes que os outros setores, como as hidrelétricas. E aí, a afirmativa 3, as termoelétricas, embora custo mais baixo, não, gente, impossível. Termoelétrica tem um custo muito mais alto e elas são muito mais poluentes que as hidrelétricas. Gabarito, letra C. Parabéns aí para todo mundo que respondeu. Antes de mudar de questão, um amigo comentou aqui no chat comigo agora há pouco, mestre, além das termoelétricas, quem consome mais carvão? Siderúrgicas. Além das usinas termoelétricas que consomem para a geração de eletricidade, o setor de siderurgia é um dos setores que mais consomem carvão para a produção de aço. Tá bom? Ó, aquele comentário que a gente fez do carvão mineral agora há pouco, o amigo respondeu assim, não, professor, porque o senhor falou que o principal combustível usado nas termoelétricas era o carvão. É, isso mesmo, falei. Mas pensei que isso variava por região. Por exemplo, no norte usa óleo diesel. Então, cara, no norte usa óleo diesel, é verdade, mas não da termoelétrica, em geradores elétricos, entendeu? Uma coisa é você ter... Eu não lembro de termoelétrica no norte, eu lembro no Ceará, eu lembro em algumas áreas do Nordeste, amplamente concentradas no Sudeste. Eu estou querendo lembrar de uma termoelétrica no norte. Não consigo lembrar de termoelétrica na região norte do Brasil. Eu lembro, sim, de geradores elétricos. Aí, para fazer o uso nos geradores, você usa óleo diesel. Tá? Aí, na termoelétrica, carvão mineral. Tá bom? Cara, vou até depois dar uma pesquisada. Pelo que eu me lembro, não tem usina termoelétrica no norte do Brasil. Vou até dar uma procurada aqui. Mapa das termoelétricas. Espera aí. Não, tem sim. Tem uma só. Tem uma termoelétrica, que é a termoelétrica... como é que é o nome dela? Monorte? Ela fica no estado de Rondônia. Entendeu? Só temos uma termoelétrica no norte do país. Tá? Uma. Deixa eu ver se eu acho aqui melhor o nome dela. Tá? Então, ali já abordam as 5 termoelétricas no norte, mas o mapa no setor de energia brasileiro está falando apenas em uma, nessa no estado de Rondônia. Tá bom? Depois a gente pode dar uma olhada lá no livro da Lígia Terra também, para ver se fala sobre isso. Beleza. Lígia Terra, página 209. Vamos ver. Eu utilizo conexões. É exatamente o que eu tenho aqui, irmãos. É conexões. Valeu? Exatamente isso. Vamos lá, página 209. O meu aqui no 209
não se refere a essa parte das termoelétricas, não. Fala muito de dessalinização, está falando da parte do Mar de Aral, beleza? As maiores usinas termoelétricas estão localizadas aonde? Sul do Brasil. As maiores usinas termoelétricas no sul do Brasil. Ó, questão energética no mundo, vamos ver. Não é no mundo que eu quero, deixa eu achar Brasil no Lígia Terra. Ó, indústria e energia no Brasil, vamos lá para a página 484. 484. Dinâmica espacial, atividades, enclaves, distribuição espacial da indústria, tecnologia, inovação tecnológica, grau de inovação. Só um minuto, tá, gente? O setor energético brasileiro. Aí temos aqui a tabela que a gente fala da oferta interna de energia, transformação, as fontes tradicionais, hidrelétricas. Ó, aqui nós temos o mapa das redes elétricas e usinas hidráulicas. Temos aqui a CHESF, aqui é o setor hidrelétrico das companhias que produzem o petróleo, termoelétricas convencionais. Então, termoelétricas convencionais, tem um mapinha que você tem as de gás natural, as de carvão, as de óleo diesel, que colocam duas, ela coloca no mapa aqui, que inclusive não é dela, né? Ela coloca do Atlas Geográfico na Moderna 2003, né? Então, ela coloca ali usinas, as termoelétricas a óleo diesel, uma no Acre, duas no Amazonas, duas no estado de Roraima. Então, vamos ver como é que ela vai citar aqui. Ó, o texto no livro da Lígia Terra, senhores, que ela faz a citação é assim. A partir de 2000, foram construídas diversas termoelétricas no Brasil, com o objetivo de diversificar a matriz energética do país. Os combustíveis mais utilizados para movimentá-las são gás natural, óleo diesel, carvão mineral. As usinas termoelétricas movidas a diesel distribuem-se principalmente em áreas pouco servidas por redes hidrelétricas, como o norte do Brasil. As usinas termoelétricas consomem, atenção, livro do Lígia Terra, Conexões, Editora Moderna. As usinas termoelétricas consomem 85% do carvão produzido no Brasil. As maiores reservas de carvão mineral do país encontram-se nos estados da região sul, notadamente no Rio Grande do Sul, que dispõe mais de 90% das reservas. Além de gerar um volume suficiente para o consumo, a produção carbonífera brasileira apresenta graves problemas, como reduzido poder calorífico, em razão da presença elevada de impurezas e a existência de camadas finas e descontínuas nas jazidas, o que dificulta a sua extração. Então, 85% de todo o carvão no Brasil é consumido pelas... Na verdade, ali é boa parte das usinas termoelétricas, né? As usinas termoelétricas consomem 85% do carvão produzido no Brasil. Então, logo, vai predominar no Brasil o uso... Não posso explicar o porquê do mapa diferir, porque não fui eu que produzi o livro. Peço desculpas, não tem como. Eu estou pegando o autor e estou falando sobre isso, valeu? Beleza. Não tem como. Vamos lá. Vamos continuar na nossa questão. Então, que bom aí que houve essa divergência para a gente poder fazer aqui o comentário para todos acompanharem. Cadê? Simbora. Vamos à nossa próxima questão, número 11. A 11 já foi, pô. É a 12 agora, ó. 12. E, se eu não me engano, essa é uma questão da SpaceX, prova anterior da SpaceX, ó. Os produtos da agricultura, e saímos, mudamos de assunto, hein? Então, os produtos da agricultura
ocupam posição estratégica na inserção, na entrada do Brasil na economia globalizada. Atualmente, o Brasil é uma grande potência agrícola e figura entre os principais exportadores mundiais de uma série de commodities agrícolas. Sobre as características da agropecuária brasileira, pode-se afirmar que, vamos lá, característica de agropecuária brasileira. Uma, com a modernização da agricultura na região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram excluídas e substituídas na região pela fruticultura irrigada, pela moderna agricultura de soja, voltada para exportação. 2. As áreas de pastagem apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente nas regiões centro-oeste e norte, as quais apresentam a produção do gado bovino, que já supera a produção da região sul do país, tradicional área de pecuária bovina. 3. A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, já suplanta a produção da região centro-sul, pois, impulsionada pelas boas perspectivas dos biocombustíveis, vem expandindo-se rumo ao oeste baiano e ao sul do Piauí. 4. Na agroindústria da laranja e do fumo no centro-sul, pequenos e médios proprietários familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias processadoras. E 5. As modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados aos setores primário, secundário e terciário da economia, transformando a matéria-prima animal ou vegetal em produtos de maior valor agregado. Há cenário alternativo em que todas as afirmativas estão corretas. E aí, gente, o que vocês acham? A, B, C, D ou letra E nessa questão? Simbora aqui na enquete. Marca aí rapidinho para a gente ver. O que vocês acham nessa questão número 12? Mas deixa eu abaixar mais um pouquinho para me conseguir a letra E. Por favor. Vamos lá, galera? 1, 2, 3 e... Fechei, hein? Vamos embora, ó. Deu aí o seguinte, a maioria marcando a letra D de dado na questão, tá bom? Olha aí a letra D. Ah, não, relaxa, pô, pelo amor. Ah, para de graça. Relaxa. Nada. Deixa eu voltar para cá. Ó, gente, então, ó. Tá aí, enquete na tela, maioria marcando a letra D. Vou de maioria, tá? Eu vou de maioria e vou marcar também a letra D aqui, ó. 2, 4 e 5. Por que eu não vou marcar 1 como verdadeira? Porque as atividades, as práticas tradicionais não foram excluídas no Nordeste. Destacadamente na área do agreste. Atenção a isso, tá, gente?
Agreste nordestino é a área que vai ter produção familiar, presença de minifúndios, ali tem policultura, caprinocultura, produção de algodão, feiras de alimentos. Então, isso é no Agreste, uma grande marca dessa presença da agricultura tradicional. O sertão também tem lá as famílias que produzem de modo familiar. Então, isso não foi excluído, não, tá bom? Então, ó, 2 e a 3 ali, né, gente? A 3, ó, tá vendo? A produção nordestina, ela não supera, ela não é maior que a do Centro-Sul. O Centro-Sul é o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil na atualidade. Valeu, gente? Muito bom. Parabéns aí para todo mundo. Gabarito, letra D. Vamos para 13. Vamos para 13, ó. 13 vai falar sobre o que agora? Eita, aí. As sucessivas crises e, de novo, energia, ó. No abastecimento de energia elétrica no Brasil, ocorridas nos anos 2001 e 2009, 2001 foi principalmente o caso do apagão, fizeram com que o governo brasileiro investisse em projetos para a solução dos problemas relacionados à produção e distribuição de energia elétrica no país. Dentre as principais ações governamentais para superar essa problemática, o que a gente pode destacar ali, gente? Valeu, grande abraço. E aí, gente, o que a gente pode destacar, ó, dentre as principais ações governamentais para superar essa problemática? O que a gente pode destacar? O que vocês acham? Deixa eu ver se tem mais aqui, tem a letra E também, né? Ó, vamos lá, ó. Primeira afirmativa. Construção de novas hidrelétricas com prioridade para as usinas de grande porte e com grandes reservatórios, sobretudo no Sudeste, a fim de aumentar a geração de energia elétrica na região de maior demanda energética do país. E aí, o que vocês acham dessa primeira afirmativa? 2. A interligação do sistema de transmissão da energia elétrica entre as regiões, de modo a permitir o direcionamento de energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões nos momentos de pico no consumo. 3. Expansão do parque nuclear brasileiro, visando não apenas ampliar a oferta de energia elétrica, mas também a honrar os compromissos assumidos pelo país no Acordo de Quioto, não obstante as polêmicas existentes em torno do programa nuclear brasileiro. E 4. A instalação de novas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aproveitando-se da abundante produção carbonífera de alto poder calorífico do país, geram energia mais barata que a gerada pelas usinas hidrelétricas. Ó, o gabarito está entre A, B, C e D. Vai, rapidinho. É possível que você vai errar essa questão, ó. Gabarito está entre A, B, C e D. Marca lá. Aí, pô, tá vendo? Show. Ai, porra. Fechei, hein? Vamos lá. Olha aí. Gente, tá foda, hein? Eu falei que o gabarito estava entre a letra A e D.
Aí, gente marcando letra E. Cara, eu tô impressionado com a parada aqui, ó. Aí depois me pergunto por que eu tô sério aqui. Caralho, véspera de prova. A gente fez um comentário agora há pouco ali em cima, quando a gente falou da usina de Belo Monte, né? Caramba, olha só. Construção de novas hidrelétricas para resolver o problema no Brasil de energia, né? Construção de novas hidrelétricas, prioridade de grande porte com grandes reservatórios. Então, você esquece o que a gente fez na outra questão, falando sobre usinas de fio d'água. Esquece isso, que a prioridade é produzir com grande reservatório, impactando a merda toda, a porra toda. Esquece isso. Pelo amor de Deus, gente, não foi o que a gente falou agora há pouco. As usinas fio d'água são os projetos recentes, elas tendem a reduzir o tamanho dos reservatórios para diminuir os impactos ambientais. É isso que me estressa, porque se não tivesse falado hoje, eu até entenderia, mas foi falado hoje. Eu fico estressado. E não tá, gente. A maior produção dessas usinas hidrelétricas não estão no Sudeste. Recentemente, os megaprojetos são desenvolvidos no norte do Brasil. Não. Está falso a afirmativa 1. Está falso. Afirmativa 2, verdadeira. Afirmativa 3, verdadeira. Está verdadeira. A gente não concorda. A gente entende que a usina nuclear corre um risco constante, mas é energia limpa. O que é energia limpa? Não emite poluentes na atmosfera. Vai estar seguindo ali o que foi acordado no protocolo de Kyoto. Verdadeiro. Agora, olha essa 4, gente. Quer dizer que no Brasil, o carvão brasileiro é de alto poder calorífero. Carvão brasileiro, é antracito. Queima pra cacete. Vai te catar. A gente sabe o tempo todo que a gente estuda para a ESA, para a SpaceX, que carvão brasileiro é de baixa qualidade, que é uma bosta, é uma merda. É um carvão que um pouco poder calorífero. Que o Brasil, gente, carvão representa 5% da matriz energética brasileira. 5%. Tá maneiro? Então tá louco você marcar um negócio desse. Tá louco, tá louco. E eu, hein? Tá bom? O gabarito, parabéns aí para a maioria que marcou a letra D de bola, 2 e 3. Valeu? Vamos embora. 14, está acabando. Acabando, ó. Questão de Zona Franca de Manaus, ó. A indústria aparece na Amazônia sob a forma de enclaves estabelecidos a partir de incentivos federais ou para explorar recursos minerais. Ó, então, entre os enclaves industriais, na Amazônia, temos a Zona Franca, criada em 67, com a supervisão ali da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Sobre a Zona Franca, o que é possível afirmar? Enquete na tela. Vá lá, faz você para mim o que é a Zona Franca. O que você acha dela? Bom demais. Ó. Quem marcou aqui tirou onda, viu? Parabéns. Esse não. Aí me ferra. Pouca gente respondendo, hein? Bora lá, rapidinho. 30 segundos, hein? Espera aí. Fechar a enquete, hein? Gente, eu pensei que essa não ia dar esse tanto problema, não. Mas tá padrão, vamos ver. Vamos lá. Fechei a enquete com 1 minuto e 50 sobre Manaus. Olha a enquete.
4 a letra A, né? 7 a letra B, 9 marcaram a letra C nessa questão. E um aluno a letra D de dado. Antes de eu fazer a questão, deixa eu só ajudar uma amiga minha aqui. O gabarito da número 11 é a letra C, 1 e 3, que nós fizemos, tá? Número 11, 1 e C. 1 e C, não, 1 e 3. Tá bom? Aí estamos na 14. Vamos a 14, ó. Falando sobre a Zona Franca de Manaus. Vamos ver. A implantação da Zona Franca consistiu numa estratégia geopolítica. Por que é estratégia geopolítica? Ah, professor, eu já ouvi você falar, quem é meu aluno, quem foi meu aluno no extensivo, já ouviu falar isso, seja em Brasil, seja em geral. Geopolítica se refere à ação do Estado. Então, a Zona Franca consistiu numa ação do Estado? Foi. A Zona Franca, ela vem da ação do Estado brasileiro de 67, em pleno período militar, cuja principal meta era reforçar o poder nacional, principalmente aumentar a ocupação, a industrialização, a urbanização no norte do Brasil, que é chamada de área de fronteira. E os militares entendiam a Amazônia como uma fronteira de recursos, uma área com grande atratividade de recursos. Concordo. Tá bom? Então, primeira afirmativa verdadeira, sim. A segunda, os capitais dominantes são transnacionais, praticamente não se utiliza matéria-prima ou insumos regionais na produção industrial nessa área. Verdadeiro. Verdadeiro também nessa questão. A ideia é oferecer incentivos à entrada do capital estrangeiro, desse capital transnacional chegando na região. A 3, olha o erro da 3. É um gabarito letra A aqui, tá? Parabéns. O erro da 3, a balança comercial da Zona Franca é positiva no intercâmbio com o mercado externo. Não, gente. No intercâmbio com o mercado externo, não. A prioridade da Zona Franca de Manaus é a atração do capital estrangeiro. Então, acaba recebendo produto estrangeiro, as empresas estrangeiras. E o que essa área produz? Olha lá, haja vista que, com a isenção de impostos sobre a exportação, a isenção de impostos não é sobre o que você vende, é sobre o que você compra. Olha aqui o problema, ó. Aí outro problema. A isenção de impostos não é no ato de vender, é no ato de você comprar, tá bom? A balança comercial a gente não considera positiva na Zona Franca de Manaus, tá bom? E a 4, na década de 90, política de abertura da economia nacional, com redução tarifária de importação, foi muito positiva, foi nada. Na década de 90, com a política neoliberal no Brasil, nós temos o que a gente chama de desregulamentação econômica no Brasil. Então, o que Manaus podia oferecer, certo? Lá em 67, a partir de 90, todos os municípios, na verdade, a partir de 88, né? Todos os municípios no Brasil também vão poder fazer. Então, isso reduziu demais a capacidade atrativa de Manaus. Porque o que Manaus oferecia, todas as outras cidades também vão poder oferecer. Por isso que, a partir dos anos 90, no Brasil, vai ser acelerada a desconcentração industrial e o outro termo que é bem cobrado em prova, que é a desconcentração concentrada. Porque você começa a ter uma forte desconcentração das indústrias, migrando para onde? Para o interior das próprias regiões onde elas já estão estabelecidas. Elas não vão sair de uma região para outra. Elas faziam isso antes, mas de 88 para cá, não. Então, gabarito 1 e 2, certinho na questão. Explica 2 de novo. Vamos lá, vamos explicar 2 de novo. Os capitais dominantes são transnacionais. O que é isso? Capital estrangeiro. Praticamente não se utiliza matéria-prima ou insumos regionais na produção industrial dessa área. Vou te dar um exemplo. Você tem lá a montadora de motos da Honda. O que você usa de insumo da Zona Franca de Manaus? Nada. Tudo que chega em Manaus já chega pré-montado para que você possa apenas montar, por exemplo, na indústria da Honda. Isso acontece com a Jack Motors, que se instalou na Zona Franca de Manaus em 2014. O que a Jack Motors produz em Manaus? Nada. Ela recebe o produto semi-pronto e monta em Manaus. Pegou? Padrão.
Ufa, última questão do dia, hein? Sobre comércio externo brasileiro. O que a gente pode afirmar nesse comércio externo aí, ó? Ah, moleque, vou deixar com vocês para fazer essa de política internacional, ó, do Brasil, óbvio. Vejam aí, marca aí na número 15. Mestre, pode descer só um pouquinho, Desculpe. que o nome fica na frente. Valeu. Valeu, filhão. Dez segundos, hein? Vamos fechar aí com 2 minutos a questão, hein? Fechei. Fechei. E, ó, a parada foi tensa para chuchu aqui, hein? Dá uma olhada nisso. Tá? É tudo empatado, gente. Letra C, letra D, letra E. A letra A com 3 opções, 3 pessoas marcando, perdão, né? A letra B, uma pessoa marcou. Vamos ver? Então, pergunta bem direta ali sobre o comércio exterior brasileiro. Podemos afirmar que, no comércio internacional, no comércio mundial, o Brasil possui hoje a condição de global trader verdadeiro. Professor, o que é isso? A expressão global trader, parceiro comercial global. E o Brasil, ele chega a esse patamar no início do século XXI. Né? O finalzinho do governo FHC, os governos Lula em diante, o Brasil consegue chegar nesse cenário de global trader, estando, portanto, comprometido com os princípios do multilateralismo e do liberalismo no comércio mundial. O que significa liberalismo no comércio internacional? O Brasil está adepto, o Brasil é diretamente fechado com a ideia de livre mercado, de livre concorrência, tá bom? Então, começou a entrar um monte de bichinho aqui. Então, muito verdadeira a afirmativa 1. Muito verdadeira. Considere a afirmativa 1 verdadeira. Então, o gabarito só pode ser ou A, ou letra D, ou letra E. Afirmativa 2. A partir da metade da década de 90, com o aumento da participação de produtos básicos e semi-manufaturados na pauta de exportações brasileira, a participação do Brasil nos fluxos comerciais globais deu um salto de mais de 3% no total mundial. Ó, gente, olha só. Primeiro que o salto brasileiro não é de 3%, é de 1% a partir de meados da década de 90. Em segundo lugar, o que mais entra na pauta brasileira não são produtos semi-manufaturados, são commodities. São commodities, não semi-manufaturado. O Brasil está passando por privatização de indústrias na década de 90, entrada do capital industrial estrangeiro no Brasil. Então, está falso a afirmativa 2.
falso. 3. Se a 2 está falso, o gabarito só pode ser ou letra A ou letra D, tá vendo? Ó? Porque a 2 está falsa. Então, a 3 automaticamente é verdadeira. A 3 automaticamente considere verdadeira. Beleza? Então, ó, enquanto na pauta de exportações brasileiras para a União Europeia e Ásia predominam produtos primários, olha ali as commodities, está vendo? Aí semi-manufaturados, os países do NAFTA e América do Sul absorvem principalmente produtos manufaturados do Brasil. Professor, do NAFTA, sim. Lembre-se que o NAFTA não é só Estados Unidos. Né? O NAFTA é Estados Unidos, Canadá e México. O México é um dos países que compram produtos manufaturados brasileiros, por isso que a afirmativa é verdadeira. Tá? Mestre, Diga lá. é só por causa do México, então? É porque eu não marquei essa porque eu achei que Estados Unidos e Canadá teriam que comprar também manufaturados. Não, aí é mais o caso mexicano aí. O maior parceiro brasileiro, nesse caso, é o mexicano na compra de produtos manufaturados. Os Estados Unidos até compra produto manufaturado brasileiro, mas não é um industrializado. É, por exemplo, é um óleo, o óleo combustível. Você tem um óleo bruto, né? Você extraiu e exportou, e o óleo combustível. Esse óleo o Brasil exporta para os Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Mas o enunciado com os países do NAFTA não te induz a pensar que são todos eles? Induz a pensar. Só que você precisa falar os países do NAFTA, porque o NAFTA não é formado só por um. O NAFTA é formado por 3. Sim. Entendeu? Aí você acaba se relacionando ao bloco, no caso, né? Uhum. E a 4. A redução das metas de crescimento da economia chinesa é fato positivo. Errado. A redução das metas de crescimento chinês é negativo para o Brasil. Tá? Tanto é que um dos motivos da crise que o Brasil vive desde 2014 é a redução do PIB chinês. A redução do PIB chinês impacta diretamente na menor absorção de produtos brasileiros feitos pelos chineses. Isso é motivo de crise. Tá bom? Então, isso é falso. O gabarito aqui é letra A. As afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Beleza? Fechado? Fechamos por hoje, gente. 11h56, hein? Deu para fazer um trabalhinho maneiro aí. Botei umas questõezinhas mais puxadinhas, né? Deu para, acho que, revisar alguma coisa aí. Gente, antes da gente encerrar, deixa eu passar alguns recadinhos para vocês. Quem é da Ilha Governador vai fazer SpaceX. Esse final de semana nós temos um aulão no Colégio Curso Próspero, que eu vou estar participando. Então, entre em contato lá com o curso está abrindo vagas para a galera que quiser assistir esse aulão o dia inteiro. Tem vagas no presencial e vagas no online. Esse é o primeiro recado. Também nesse sábado, estarei em Madureira. Então, à tarde eu vou para o Próspero e de manhã vou estar em Madureira dando um projeto ESA no curso Radiano. Fica em frente ao Shopping Madureira. Então, se alguém mora aí por perto, se estuda no Radiano, não sei se estuda lá, o Radiano é de um grande amigo meu, que é o Wanderson, ele é dono do curso, então me convidou para poder lá fazer esse trabalho com a turma de ESA dele e estarei lá com o maior prazer no sábado pela manhã, de 8 a meio-dia, fazendo um projetaço com eles. Bom, esse é o recado. Semana que vem, véspera de SpaceX. Então, aos alunos da SpaceX, eu prometi a alguns amigos hoje, nas aulas presenciais, que nós faremos o tradicional proibidão da SpaceX, tá bom? E esse proibidão, obviamente, o proibidão, gente, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, é tentar pegar, assim, uma revisão geral, sabe, dos principais tópicos em poucas horas de aula, tá? Para fazer para a PrEP semana que vem. Então, nós vamos fazer um proibidão na sexta-feira, tá? Então, os alunos daqui da turma de Brasil, que vão fazer SpaceX também, eu vou mandar o link
na sexta-feira, convidando vocês, quem quiser assistir a aula. Eu vou fazer primeiro o Proibidão de Geografia Geral. Tá? Eu vou ver a possibilidade de fazer o de Brasil, mas o de Brasil eu queria fazer na semana da ESA, entendeu? Porém, cai Brasil também na prova da ESA. Mas, enquanto isso, eu vou bolando o que eu vou fazendo esse final de semana, essa semana, né? E aí a gente vai conversando com vocês ao longo da semana sobre isso. Tá bom? Não podia deixar de encerrar a aula antes, primeiro, agradecendo a todo mundo que veio, já conversou com a gente, falou, professor, já consegui acertar, não consegui, vou acertar contigo no tal dia, porra, sem mistério, brigadão. E a galera que está aí, né, gente, na pendência, que não deu um feedback para a gente, pedir aí a galera que, assim que possível, dá aquela acertadinha lá para a gente manter as nossas contas em dia também. Tá bom? Só esse recadinho, tá bom? A gente chegando aí na reta final, trabalhando pra caramba para poder ajudar aí. Fica tranquilo, tá? A gente entende esse período de mês assim, tá enrolado, pode fazer no tempo de vocês, tá bom? Só peço para não esquecer da gente lá, que a sua contribuição ela é muito importante, tá bom? Gente, vamos encerrando. Vou botar aqui a pausa da gravação.